Acabou a infância. Uma infinidade de transformações vão chegar sem pedir licença na vida do adolescente. Difícil entender o corpo que muda rapidamente, os hormônios invadindo as emoções e os desejos, e pais que pareciam tão perfeitos, de repente se tornam falíveis e, principalmente, chatos. Não são poucos os conflitos dessa etapa da vida, nem o aprendizado que eles trazem para o amadurecimento. Conflitos da adolescência são um prato cheio para uma conversa em família. Os nossos convidados de hoje são Márcio Pessoa, advogado e pai de 3 adolescentes, a Maria Cristina, que é psicóloga e trabalha com jovens nessa etapa da vida, e Paulo Rasta, coordenador de projetos culturais da Central Única das Favelas, a CUFA. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente no estúdio. Obrigado. Márcio, eu começo com você com esse desafio aí, né? Desafio porque se usa dizer que os adolescentes são difíceis, ou será que somos nós? Aí eu te pergunto, com 3 adolescentes em casa, mais uma filha mais novinha, né? Como é que é? Quem entra em conflito, você ou eles? Tem conflito dos dois lados, né? Eles buscando espaço dentro de casa, buscando autonomia, né? Porque querem alçar voos maiores, saídas, viagens, amigos e sonhos profissionais. E o meu papel, o que eu tenho feito é dizer para eles, sim, mas você está cuidando de você, você se alimentou antes de sair, você bebeu, você... Não estão muito interessados não nisso, tão, né? Alguém tem que fazer esse papel chato, pois é, né? essa é que é a questão, né? Eles querem muita autonomia e pouca responsabilidade. Então, assim, acho que o meu papel... E uma coisa não vem sem a outra, né, não gente? Não tem como. Maria Cristina, você tem um projeto bacana com os jovens também, de classes sociais distintas, o Girassol. Eu queria que você falasse brevemente como é que é esse seu contato com essa faixa etária especificamente. Então, ele até está falando da questão dos adolescentes obedecerem, né? E, assim, é uma fase em que eles tentam o desligamento da autoridade dos pais, né? Então, eles vivem um conflito, né, entre ser criança e ser adolescente. Eles estão nessa transição, né? A dependência e a independência, né? Então, por mais que eles busquem essa independência, também querem um pouco da dependência, né? E, assim, lá no projeto a gente vê que os conflitos são parecidos, né? Com adolescentes de baixa renda. Claro que, assim, com a diferença de que eles, muitas das vezes, não têm esse apoio da família, né? Então, isso dificulta um pouco, né? Então, o que nós oferecemos para os adolescentes, né? Uma educação emocional, né? Que tenta visar com que eles consigam, né? Encontrar emoções positivas para lidar com essas questões, né? E a gente até criou várias oficinas com os adolescentes, temos oficinas da construção de identidade, que a gente trabalha um pouco a profissão, né? Porque é um momento de que eles têm que passar por escolhas, né? E é difícil, né? Escolher, né? E também a gente fez uma oficina sobre o corpo, né? Então, muitos adolescentes, essa questão da transformação do corpo, né? Se sentem desengonçados. Paulo, você tem um trabalho importante na CUFA e também tem 2 adolescentes em casa. Como é que é essa experiência? O que você leva da CUFA para casa, de casa para a CUFA? Para mim é super interessante, porque eu tenho um filho de 14 anos e uma menina de 13. Então eu tento, assim, incentivá-los e criar de maneiras iguais, não sem essa diferença de menino para menina. Eu tenho um filho super vaidoso, que tem que cortar o cabelo toda sexta-feira, que faz a sobrancelha. E a menina já não liga muito para isso. É voltada mais para o esporte, para aquela lance da força e tal. E lá na CUFA, a gente lidar com esses jovens com essa mistura toda, com esse conflito às vezes, de identidade, de querer fazer coisas que os pais não liberam, não está na idade, e a gente tenta deixar uma certa liberdade para ele. Além de estar como coordenador, eu sou instrutor de teatro. Então, nesse mundo lúdico do teatro, a gente tenta ouvir quais são os desejos deles e criar ali, e da mesma forma, não, mas isso aí é legal, mas olha só, você pensa nisso aqui, como o meu amigo falou aqui da noite, de sair, que é uma coisa que eles adoram. Com meu filho, eu tento dar uma falsa liberdade. Então, eu quero saber... Agora ele vai saber que é falsa. Aquela sensação, eles precisam sentir essa sensação, mas é uma liberdade controlada. Então, eu preciso saber onde vai, com quem vai, e, de repente, vou até escondido. Eu estou no mesmo local que ele, mas ele nem sabe que eu estou lá. Você estar lá oficialmente é
impensável, né, gente? Porque eles têm vergonha dos pais, né? É pai, muito deixa ruim. aqui na esquina. Eu falei, não, deixa eu te levar lá. Não, pai, mó amigo, tu chega lá comigo e tal. E procuro sempre sair com eles nos locais que eu também vou, para ele se sentir assim, ó, tá vendo aí? Pô, eu te levo pros meus amigos. Me leva lá, eu quero conhecer teus amigos. De repente também. você é um ídolo para os amigos dele, né? E para ele você não é muito bem-vindo ali. É um incômodo, né? Agora, vocês foram adolescentes há não muito tempo atrás. Vocês trazem lembrança da adolescência de vocês? Como é que foi? Que conflitos viveram e o que vocês usam dessa vivência hoje para repassar para os filhos de vocês? Na minha geração, assim, já faz bastante tempo, tinha menos conversa, né? Tinha menos conversa. E não que não tivesse espaço para isso. Acho que até que tinha, mas não era da minha prática, pelo menos da minha família, de sentar, olha aqui, mãe, eu queria te falar uma coisa, estou passando uma dificuldade. Isso não vivi isso. E essa foi uma questão que eu tinha na cabeça, assim, consciente, que quando eu tivesse filhos ou quando eles crescessem, isso era um momento que eu ia viver, ainda que sem jeito, ainda que sem muito traquejo para isso. Sempre sem jeito, né, pois Márcio? é. E aí, de sentar, e às vezes fica esquisito, eles ficam me olhando meio assim... Que história é essa? Você é meu pai, não vou ficar aqui falando para você minhas intimidades. Mas aí eu tento forçar isso, para ter espaço para conversar. E sobre o que você estava falando, essa coisa de controlar o que eu penso, e aí sim eu lembro da minha adolescência, é que a gente tem uma tendência a fazer bobagem, né? De passar desses limites. Enfim, não é para ir ali, não é para fazer isso, não é para beber, não é para fazer aquilo. E a gente fica preocupado. E é claro que a gente não pode controlar. Então, nesse momento, o que a gente acaba fazendo é puxando a rédea, né? O exemplo não é nem bom, mas o fato é que a gente puxa a rédea para que eles façam menos, né? Assim, se você de alguma forma não controla isso, então não pode sair para beber, não pode sair dia de semana, ou não pode fumar maconha, ou não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Você controla... Não na esperança de que eles não vão fazer, que eles não vão fazer isso, mas eles vão fazer, mas vão fazer menos. Eles vão fazer, né? Eles vão fazer o que eles quiserem, vão fazer, né? mas vão fazer menos, porque de alguma forma você tá ali, ó, no quarto não pode, ou quarta-feira não dá, entendeu? Já é uma forma de você ir controlando, né? Assim, porque até num grupo que a gente faz conversas, né, com os adolescentes, eles levantam muito essa questão. Minha mãe fica me vigiando, o vizinho fica vigiando eu sair da escola se eu estou namorando, ficando com algum menino. Então, tem isso da preocupação. Minha mãe não deixa eu ir na festa. Uma das lembranças que eu tenho quando eu falo com meu filho, que ele vai falar de namoro, eu dou o meu exemplo. Eu comecei a namorar sério com 17 anos, com uma menina de 20. Então, meu horário de chegar em casa era 10 horas. E o dela era meia-noite. E meu pai não abria mão disso. Pô, pai, mas ela pode chegar meia-noite. Ela é ela, você é você. Então, é ela que me trazia em casa. E aí, quando meu filho, eu marco o horário para ele, pô, pai, como é que eu vou chegar em casa antes da menina? Eu tenho que deixar ela em casa. Aí eu falei, hoje eu entendo. E falo para ele, não, vai lá, leva ela em casa, depois vai, ou então papai vai te levar, vamos lá levar ela e tal. Mas antes não tinha esse diálogo, não tinha ideia. A gente estava conversando que, tipo assim, os pais, eles tinham essa liberdade, mas a gente acha que, não sei se era coragem, de mesmo sabendo, a gente achando que estava certo, e o pai estando errado, a gente não enfrentava ou discutia. Hoje, meu filho pergunta tudo e quer saber o porquê. E eu tenho que convencer ele na ideia. Eu tenho que ter um papo bom com ele. Se você não trouxer isso para ele, tem uma diferença também. As gerações anteriores ficavam sozinhas no quarto. A atual fica com a internet. Verdade. Ele vai pesquisar na internet, né? Isso muda muita coisa também, né, gente? Muda. Eu ia te trazer também, Maria Cristina, essa questão. O Márcio falou desse limite, né? Essa limitação para o adolescente ainda é importante, né? Sim, é importante. Quando o adolescente, ele tenta desafiar o tempo todo, ele está pedindo que você dê um limite, né? Ele, na verdade, tudo que o adolescente quer é que alguém olhe para ele, né? Exatamente. Então, deixar frouxo não vai levar a lugar nenhum. É importante o limite. Agora, só essa coisa do horário que ele falou, e aí bate com o que você está dizendo, que eles precisam de limite. Aí, então, com as crianças eu fazia como? Eu ainda faço, assim... pai, eu posso voltar a que horas? Aí eu pergunto para eles, que horas vocês estão pensando em voltar? Porque se eu falo 1 hora, eles vão falar 2. Se eu falo 3, eles vão falar 4. Que horas vocês estão pensando em voltar? Porque às vezes é 1 hora que para mim está tranquilo, né? Aí eles falam 1h30. Aí eu para negociar, falo, não, 1 hora. Aí saímos no 1h15 e está tudo certo. Agora, voltamos no 1h15. A gente foi consultar alguns especialistas nesse assunto e acho importante a gente ouvir porque eles sim, são especializados. Então, no próximo bloco, você vai ouvir o depoimento desses especialistas em conflitos da adolescência. O intervalo é rapidinho, não sai daí.
Estamos de volta e a nossa conversa de hoje é sobre conflitos da adolescência. Agora você vai ouvir o depoimento de especialistas no assunto. Quem melhor do que o próprio adolescente para falar sobre essa fase da vida que todos nós passamos? O que é ser adolescente para vocês? Ser adolescente é você sofrer com várias inseguranças, né? Porque tem a escola, tem a família, a gente não sabe muito como lidar ainda direito. Adolescência é você querer ser mais independente, mas você não ter esse direito porque você é menor de idade. Então você tem que depender de muitas coisas ainda, dos seus pais, da sua família. E não é nem criança, nem adulto, mas está naquele processo de buscar conhecimento, conhecer coisas novas e sempre está duvidando de alguma coisa. E é isso. Pegando o gancho do que ela falou, das incertezas, né, dessa fase da vida. Que tipos de incertezas que vocês têm? Eu acho que, assim, quando a gente é adolescente, tudo é muito grande, tudo é muito importante, a gente sente muito intensamente. E aí rola meio que um conflito de interesses com a nossa família, que os nossos pais, eles querem proteger a gente e ao mesmo tempo a gente quer sair, por isso é muito difícil você ajustar isso, porque a gente ainda é muito novo. Eu acho que um grande problema com a família é que os pais acabam querendo proteger a gente de tudo e não tem como proteger a gente de tudo. Então a gente quer fazer certas coisas, a gente quer ter uma liberdade que às vezes não dá. É falar pros pais que vai sair, vai voltar às 10, chega às 4 da manhã, assim, loucão já. E toma um esporro, mas, pô, é vida, né? Normal. E o relacionamento com os irmãos? Eu tenho um relacionamento muito bom com a minha irmã, mas que aparentemente ficou meio complicado por causa desse cabelo semi-cortado. E aí ela tá 2 dias sem olhar na minha cara, mas eu acho que já se resolveu por enquanto, assim. Eu tenho uma irmã que tá entrando na adolescência agora, né, 12 anos, por isso, assim, uma de 12 e uma de 16, acaba rolando muita briga. Você se acha mais adulta que ela? Eu não sei. Antônio, você falou a respeito da relação com a tua irmã, do teu cabelo. E como é que é essa questão de aparência para vocês? Então, em relação à insegurança com a aparência e tal, eu acho que eu tive isso um pouco mais nova, quando eu tava, não sei, começando no ensino médio, talvez, que é uma parada que é um ambiente um pouco novo, então você não sabe como você vai se encaixar, então isso reflete até como você se veste. Eu acho que é uma idade que a gente está muito querendo se encontrar, se destacar, sei lá. Antes, mais nova, eu não sabia exatamente o que eu queria e tal, e é uma coisa que a gente quer muito ver como que a gente vai crescer, experimentar as coisas diferentes, e a aparência é uma coisa que o pessoal normalmente é muito inseguro. E eu acho que é muito difícil a gente conseguir saber o que a gente quer, se achar, como a gente quer ser, de aparência principalmente. Por conta de eu ter raspado metade do meu cabelo, eu percebi uma pressão externa muito maior, assim, dos padrões e é isso, assim, qualquer coisa, assim, não só o cabelo. Eu acho que a partir da adolescência começa a ter uma pressão maior com isso da beleza, que antes na infância não era uma coisa que você se preocupava tanto, sabe? Eu acho que com a adolescência você querendo, como ela disse, né, querer, tipo, ter uma posição de destaque, querer, sei lá, se sentir mais seguro, mais confiante, você apela muitas vezes para aparência, sabe? Você tenta, talvez, se reafirmar nisso. Tipo, talvez não seja tão bom em tal coisa, mas eu sou bonito, sabe? Então começa a ser uma coisa, um modo da pessoa ter segurança. E a descoberta do corpo? É meio difícil de descobrir porque muda muito rápido, né? Você descobre um negócio, daqui a pouco vem outro. Ótimo. Eu tô aprendendo mesmo na aula de biologia, na escola. Como é que é a relação de vocês na escola? Particularmente a minha relação é péssima, até porque a gente só vê uma pressão tão grande de ter que passar na escola, depois passar numa faculdade e nem saber se eu vou realmente querer fazer aquilo pro resto da minha vida. É absurdo eu com 17 anos querer saber, na verdade, o que eu vou fazer na minha vida, à base de uma prova de 180 questões e um suicídio de 2 dias. A minha relação com a escola não é boa, porque justamente eu tenho várias áreas de interesse fora da escola e às vezes eu quero me concentrar nessas áreas e aí eu deixo a escola por último plano, sabe? Eu acho que a escola atrapalha nisso, porque a escola exige muito tempo de você para coisas que às vezes você não está interessado, você não vai usar para nada na sua vida, inclusive no Enem. É uma pressão muito grande, tanto da família quanto da escola mesmo, sobre o vestibular, porque eu vou fazer o vestibular no ano que vem, mas já tem uma pressão de você tem que correr atrás daquilo, você tem que correr atrás disso. Vocês pensam no futuro? Eu penso no futuro, eu me preocupo com ele, tanto porque eu já tomei algumas decisões para minha vida, tipo a faculdade que eu quero fazer. E eu acho que a preocupação surge a partir do momento que seus pais não aceitam a decisão que você quer, sabe? Tanto financeiramente, tanto por vários outros motivos assim, ou quanto você fica incerto por isso, sabe? Você fica meio inseguro com isso, pelo sentido de você achar que tem alguma coisa errada
no rumo que você pretende tomar, entendeu? O momento que a gente está vivendo agora é um momento que a gente se preocupa muito mais com o presente. É um momento que a gente se preocupa muito mais com como vai ser o meu hoje e como é que eu vou estar terminando o meu dia de hoje, como é que eu vou estar começando amanhã. O futuro agora, tipo, a questão de emprego é uma coisa que dá muito medo, porque a gente só conhece a nossa vida com a escola, a gente não lembra da nossa vida sem ter a escola. E sair da escola e o emprego é uma coisa muito nova, muito diferente e tem muita pressão, porque a gente tem que saber o que a gente quer, mas a gente nem sabe como é que é a vida além da escola. A gente não sabe, a gente nunca viveu sem ter que ir para a escola todo dia. Vocês acham que quando se tornarem adultos, os problemas vão acabar? Não, eu não acho. Eu acho que os problemas vão ser diferentes. A gente vai ter mais responsabilidade com o passar do tempo, quando a gente começar a ter a nossa própria independência. Mas com certeza não. Eu acho que em qualquer fase da vida você tem problema, mas eu só espero que quando eu fique adulta eu consiga lidar de uma forma melhor com meus problemas do que agora, sabe? Eu acho que os problemas só mudam. Talvez, não sei se aumentam, mas eu tenho certeza que você encara os problemas de uma forma diferente. Eu espero ser um pouco mais sangue frio com os problemas ao meu redor, é isso. Eu acho que tem que ser um passo de cada vez, assim, resolver os problemas agora e se futuramente tiver problemas ou não, aí depois a gente vê. Estamos de volta e hoje a gente conversa sobre conflitos da adolescência. Comigo no estúdio, Márcio Pessoa, advogado e pai de 3 adolescentes, Maria Cristina Santos, psicóloga, que trabalha com jovens nessa etapa da vida, e Paulo Rasta, coordenador de projetos culturais da Central Única das Favelas e pai de 2 adolescentes também. Gente, várias falas, assim, a gente ficou aqui rindo em alguns momentos, apreensivos em outros, assim, a Laura, tua filha, aparece ali, né, na matéria. O que você achou das falas dela, Márcio? Comentários? Eu acho que são verdadeiras, assim, falar de pressão em casa, né? Porque eu não imagino fazendo pressão. Você eu não imagino, se sente pressionado, não, imagino sendo pai ali, cobrando dia a dia, porque ela tem que realmente pensar no Enem, no ano que vem, tudo. Mas é uma pressão, né? Ela está certa no que ela fala. De fato, é uma pressão. E a gente e até bom também, ouvir né? isso. É uma pressão sobre você também, né? Porque Também. socialmente você tem uma responsabilidade de encaminhar o seu filho, a sua filha. Tem essa pressão que vem acima de nós, né? E tem uma coisa que acho que é mais do que essa coisa do encaminhar, como você fala. É buscar alguma coisa que faça você feliz na vida, né? Porque a pior coisa do mundo é você ficar batendo cabeça, se sentindo obrigado a fazer isso, se sentindo obrigado a fazendo aquilo. Acaba que você não faz nada direito, ou você não faz uma coisa que você gostaria muito de fazer, enfim. E a gente vê filho sofrer é uma coisa que incomoda muito, né? Então, assim, imaginar que eles possam estar batendo cabeça nesse momento, e aí o que o Gondar fala é verdade, assim, eles são obrigados a escolher muito cedo, né? Com 17 anos, há uma expectativa de que eles têm que dizer se eles querem ser advogados, médicos, antropólogos, o que seja. E muitas vezes não vão escolher, né, gente? Vão fazer outra faculdade com 30 anos, aí vão ser felizes. Eu estava falando com ela aqui antes, assim, a gente tem que incentivar e cobrar e pressionar, né? Para que eles façam alguma coisa. Isso não é fácil, assim, né? Quem não quer? O ócio não dá, né? Cristina, você percebe... Desculpa, tô te interrompendo, né? Mas assim, você percebe os conflitos que são... Eles são alunos de uma escola particular aqui no Rio. Você percebe conflitos semelhantes ou se destoam muito do que você vê no seu dia a dia, no Girassol? Bastante semelhante, né? A questão da aparência, algo que eles falam bastante. No grupo de conversas era uma questão, né? Que era um grupo com meninas, né? Então, elas falavam muito da questão da roupa, né? Que roupa usar, tinham toda uma preocupação, expor o corpo ou não. A preocupação, muitas delas se acham feias, desengonçadas, né? Porque aquela mudança do corpo, que o corpo aí fica assim, eu sou muito feia, meu cabelo. E, ao mesmo tempo, aquilo de querer se diferenciar, né? Então, corta o cabelo de uma maneira diferente, pinta de azul, faz para tentar se diferenciar, né? E a questão também da profissão, né? Há uma diferença que muito desses jovens, né, de baixa renda, eles não são incentivados para a família, né, que eles podem ter uma profissão, não. É assim, você tem que trabalhar, então... Tem que ter um emprego. Um emprego, não algo que eles gostam. Então, a gente tenta incentivar nas nossas oficinas de que eles podem ir mais à frente, né? Por que não ser médico como eles sonham? Por que não, né? Não existe só a profissão jogador de futebol, né, ou trabalhar... Existem várias profissões, tem os cursos técnicos, então a gente tenta
através das oficinas, né? Porque o adolescente tem muita dificuldade em colocar em palavras, né? Está aprendendo ainda, né, gente? É complicado, é complexo mesmo, né? Paulo, o que te chamou a atenção ali? Muito bacana. As coisas que me chamaram a atenção aí foi a aparência. Quando eu vejo aquele menino ali falar assim, eu cortei só meu cabelo aqui do lado e sofri uma pressão muito grande de fora das pessoas ou, de repente, da família. E aí, na CUFA, tem muitos meninos também que, quando ele se conhece, a autoestima dele está lá embaixo, ele não quer mais cortar o cabelo dele raspado. Que tem uma música do MV Bill que diz, né? Corte de negão é careca. Então, quando a gente descobre que ele corta careca para ele não ouvir mais dizer que o cabelo dele é ruim, e a gente chega lá e diz para ele, não, você tem que aprender que o seu cabelo não é ruim, seu cabelo é crespo. E a pressão que ele tem ali é na hora de cortar, né? O do jovem é quando ele não corta, que ele deixa crescer, quando ele se entende como negro, como o cabelo dele é crespo e ele deixa black power, que ele deixa dreadlock, e ele se sente bonito, se sente, agora sou eu, a pressão é a inversa daquele menino ali. Isso vem desde a infância, na verdade, né, gente? Qual a importância da infância quando você chega à adolescência? Porque, na verdade, esse menino que, de repente, tem um problema, sente que o cabelo dele é um problema, ele está ouvindo desde pequenininho que o cabelo dele é ruim, né? Desde pequeno. E aí vai chegar na adolescência, vai querer fazer o quê? Eu andava com aquela escovinha, me pergunta, né, por que eu sou Paulo Rasta e por que eu tenho o cabelo assim? Eu não sou Rastafari, tem a religião, Rastafari, eu não sou Rastafari, galera. Foi uma questão realmente de dar uma resposta para a sociedade e para minha família, que meu pai obrigava a gente cortar o cabelo baixinho e andar com aquela escovinha na mão dentro do bolso. Eu tenho 3 irmãos, cada um tinha uma escovinha de cor diferente. E a gente não podia deixar o cabelo picuinha, aquelas bolotinhas que fazia. E eu adorava aquilo. Eu achava super bacana. E meu pai fazia, eu cortava aquilo. Eu falei, quando eu fizer 18 anos, eu não vou cortar mais o cabelo. E não cortei, eu não corto o cabelo desde 96. Por conta de trabalhar com arte e ser ator, óbvio que eu tive que cortar por conta de algum trabalho. Já recebi até proposta de raspar, mas não cortei. Perdi até trabalho, por isso como ator. Mas acho que é a autoafirmação. Quando eu entendi por que eu tinha aquele cabelo assim, eu queria deixar meu cabelo longo. Por que o negro não pode ter um cabelo grande? Pode, tá aqui. E o tempo todo. E as meninas, quando começa a deixar o cabelo black power, que tem a menina de favela negra e a menina de favela branca, que tem o cabelo liso. Ela, por ter o cabelo grande, bonito seu cabelo. A outra, que é negra, por ter o cabelo grande, não é. Sofre uma pressão muito maior. Pertence a um grupo, então querem ser todos iguais, né? Para pertencer àquele grupo, tem que ter todo mundo daquele grupo, sei lá, cabelo azul, ou todo mundo... Então, eles acham que se não agirem iguais, eles não vão estar pertencendo àquele grupo. E impressionante o lance da escola. A Secretaria de Educação ouvisse esses jovens, botasse dentro da escola aquilo que eles querem. Tem o projeto Mais Escola, Mais Cultura na Escola, faço até um em Petrópolis com computação afro-brasileira, para dizer para aquelas meninas, aqueles jovens, contar um pouco da história dele, dizer que eles não... A gente tenta dizer, para de usar essa palavra de escravos. Vocês são descendentes de escravos. Não, vocês foram escravizados, eles não nasceram escravos. E aí a gente começa a contar essa história para dar autoafirmação para eles dentro das escolas. E eu ouço isso. Né? Professor, Paulo, Rasta, cara, eu passo mais tempo aqui, eu adoro ficar aqui. Se tivesse isso dentro da minha escola... Se tivesse teatro na minha escola... Porque vocês fazem o que a gente tenta fazer no projeto, uma educação emocional, não só uma educação que visa ao aprendizado, porque a gente chegou à conclusão que se eles não estão bem emocionalmente, não vão aprender. Então, as escolas deveriam ter essa educação emocional, com oficinas, com atendimentos, esses projetos que eles possam... Tem 2 vídeos, como eu trabalho com audiovisual, eu trabalho muito com vídeo, né? Então, tem 2 vídeos que eu sempre passo na minha turma, que é de um professor cantando funk e estudando matemática. E foi feita uma pesquisa depois com esse professor, que deu um resultado muito certo. E ele fala as formas de Pitágoras, tudo, cantando funk. Ninguém falta matemática na aula dele. É o que eu tento fazer lá na CUFA, de falar a mesma linguagem que ele, usar a mesma gíria. Aí finge não saber com esse lance da internet, crush... O que é crush? O que é chipar? Tem que buscar, né? Na verdade, às vezes, alguns pais ficam tão distantes dessa realidade do adolescente, né? E também
Porque é difícil ficar próximo, né? É difícil acompanhar essa mudança. Você também revive a sua adolescência, né? Quando você tem um adolescente em casa. Então, você começa a reviver, pensar na sua adolescência, os conflitos que você teve, o quanto que é difícil entrar em contato. Então, mas aí fica essa mensagem aí para os jovens, porque realmente eles daqui a pouco vão ter filhos adolescentes e também vão pagar esse pato, porque a gente em algum momento foi rebelde do ponto de vista dos nossos pais, né? Eu acho que o que fica mesmo dessa conversa é isso, né, gente? Que é uma constante adaptação entre gerações e é realmente muito complicado, é difícil não ter conflito. Na verdade, um adolescente sem conflito, ele está morto e não está sabendo, né? Ele precisa descobrir... Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, né? Está descobrindo a vida. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente no estúdio. Foi muito bom recebê-los aqui. Obrigada. E obrigada a você que acompanha a nossa conversa aqui pelo canal, pela internet ou por um dos nossos canais parceiros. E a gente quer conhecer uma história da sua família. Entre em contato com a gente pela nossa página e sugere um bom tema para a gente conversar e você participar, claro. E eu espero você na nossa próxima Conversa em Família. Tchau!